O que acontece? Todas as pessoas têm coisas incríveis na sua personalidade, mas todas as pessoas também têm dificuldade com algumas coisas. Aqui eu vou contar pra vocês 5 tipos de pessoas e qual que é a parte super legal de serem elas mesmas e qual que é a parte que elas têm dificuldade. Só que o legal é que com o que a gente tem dificuldade, a gente pode achar um jeito de lidar. E por isso que é tão legal a gente se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente consegue lidar com os nossos desafios melhor. A gente consegue tanto delegar tarefas, quanto achar pessoas para fazer com a gente ou pra gente, dependendo da nossa personalidade também. Então bora lá que eu vou explicar tudo isso aqui hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente linda e feliz. Bem-vindos a mais um vídeo Vale Organizar. Meu nome é Valentine Biernack, sou uma personal organizer e hoje eu vou te contar 5 tipos de pessoas que procrastinam. Primeira delas é a pessoa que mais procrastina. Eu vou começar do mais procrastinador e terminar no mais executor, ok? Que é o menos procrastinador. Então é o seguinte, essa pessoa é cheia das ideias. Ela sempre vai ter muitas ideias na cabeça. Vai bombar a cabeça dela de ideias o tempo inteiro. Esse tipo de pessoa, quando ela fala alguma coisa, alguma ideia que ela teve, você fica assim... É possível um ser humano pensar nisso sozinho, sabe? Então, é esse tipo de pessoa. O recurso delas, a vantagem de elas serem elas mesmas é essa chuva de ideias o tempo inteiro na cabeça delas. Mas a parte desafiadora de serem elas mesmas é que elas têm pouca vontade de executar. Porque, na verdade, o mundo acontece ali na cabeça delas, entende? Então, é muito fácil para elas imaginarem elas executando alguma coisa e coisas incríveis durante essa execução, ideias maravilhosas, assim, um mundo incrível na cabeça delas, mas na hora de executar é pouca vontade de execução, entende? Parece que não tem força para fazer aquilo. O que esse tipo de pessoa pode fazer? Primeira coisa é buscar ter pessoas perto dela que não rejeitem as ideias dela. Porque rejeitar as ideias para esse tipo de pessoa é assim, o fim do mundo. É como se essa pessoa não pudesse existir no mundo, sabe? Então, é ter ali ao redor dela pessoas que não rejeitam as ideias dela. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele é totalmente esse tipo de pessoa. Totalmente não, porque outra coisa legal da gente conversar é que nenhum desses tipos de personalidade é pessoa inteiramente esse tipo de personalidade, entende? Tem exatamente só aquele traço de caráter. Na verdade, nós somos uma mistura de todas elas. Só que acontece que a gente tem um pouco mais de uma personalidade, um pouco menos de outra, e aí vai, entende? Então é o seguinte, esse amigo meu, uma vez a gente tava em ligação, e ele falou assim, peraí, deixa eu pensar. Aí eu fiquei calada, porque eu entendi que o mundo precisava acontecer na cabeça dele naquele momento. Passou alguns minutos, não sei quanto foi, eu fui fazer outra coisa, né? Não cobrei que ele falasse e tudo mais. E aí veio uma ideia tão incrível que eu fiquei assim, meu Deus, um ser humano pensou nisso. Que incrível. Então, ter pessoas ao seu redor, se você é esse tipo de pessoa que super tem ideias, busque ter pessoas ao seu redor que não rejeitem as suas ideias, que entendam que você é assim, que você tem ideias incríveis e que você precisa pensar. E que você existe no seu mundo da cabeça, entende? Que é um mundo muito incrível. E que as pessoas que executam muito podem usar essas ideias e executarem elas, sabe? A gente precisa de todos os tipos de personalidade para um mundo funcionar, um mundo dar certo. Então, seja feliz por ser quem você é. E aí, como é que faz com a produção, né? Para procrastinar menos. Ter pessoas ao redor que não rejeitem as suas ideias é importante. E a mesma coisa, se você conhece algum desse tipo de pessoa que tem super ideias, não rejeite as ideias dele. Se falar que precisa pensar, deixa pensar. Disse a ideia, pode parecer uma ideia do mundo da lua, fala assim, cara, isso é muito interessante, que incrível. E depois traz pra realidade, sabe? Vê se é possível tornar isso realidade. Enfim. Outra coisa muito legal que esse tipo de pessoa pode fazer, estabelecer prazos. Porque com os prazos vai gerar uma certa urgência. Então, ok, eu tenho que pagar essa conta até dia 15. Se eu não pagar, vai acontecer isso, isso e isso. Vai ser muito ruim pra mim. E aí, é mais fácil executar, se tiver esses prazos. E se essa pessoa conseguir entender bem o benefício e o malefício de conseguir produzir aquilo, né?
o que ela vai perder se ela não produzir, o que ela vai ganhar se ela produzir. Se ela entender essas duas coisas e estabelecer prazos, vai arrasar. Vai conseguir produzir mais do que ela já produziu. Outra coisa bem interessante que esse tipo de pessoa pode fazer é escrever o que precisa fazer. Quando a pessoa ela escreve, é uma atividade muito gostosa para essas pessoas que têm muitas ideias, sabe? Escrever. Porque é como se elas estivessem colocando as ideias delas pra fora, mas ao mesmo tempo sem se expor muito, entende? Então é um jeito bem legal. Então, teve a ideia de fazer alguma coisa? Pega ali um papel, escreve essas ideias que você teve e aí coloca num post-it, por exemplo, no seu computador. E aí, na hora que você abrir o computador, olha aquela listinha, já faz aquelas coisas, entende? Entende o benefício de você fazer e o malefício de você não fazer. Isso tudo vai ajudar para que essa pessoa procrastine menos. O segundo tipo de pessoa que eu quero contar para vocês é o segundo maior procrastinador. Mas ele procrastina por um motivo diferente do que a gente acabou de falar. O que a gente acabou de falar tem muitas ideias e pouca vontade de execução. Esse agora, que a gente tá falando nesse momento, o segundo tipo, é o seguinte. Ele tem muito medo de se sentir abandonado. Então, ele quer que as pessoas estejam perto deles. E ele tem uma tendência de querer que as pessoas façam as coisas por ele. E quando as pessoas fazem as coisas por ele, as pessoas ficam por perto, entende? Então ele não é abandonado. E quando ele faz sozinho, ele fica independente, as pessoas acham que ele não precisa mais dela. E aí ele fica abandonado. Gente, isso tudo acontece no nosso inconsciente, sabe? Então, é muito legal a gente ir entendendo essas coisas pra trazer pro consciente. Esse tipo de pessoa quer muito, muito, muito se sentir cuidado, se sentir amado, sabe? É uma pessoa que tem sensações muito afloradas. É uma pessoa que tem sensações muito afloradas e também consegue ter uma empatia muito grande pelas pessoas, sabe? Então, esse tipo de pessoa, que ela pode fazer para procrastinar menos? Ela pode achar companhia para fazer as coisas. Achar, inclusive, pessoas que têm mais ou menos a mesma personalidade ali. E aí, colocar essas pessoas por perto. Precisa fazer alguma coisa? Precisa estudar? Chama o seu irmão ali pra ficar perto de você. Não, só fica aí, e fica junto, sabe? Essa companhia já vai fazer que a pessoa querer produzir mais. Já vai sentir que ela não tá sozinha, não tá sendo abandonado. Tem alguém ali por perto. É muito legal também que esse tipo de pessoa busque ter mais atividades na rotina que façam ela entrar em contato com outras pessoas. Entende? Então, por exemplo, eu tenho muito desse tipo de personalidade, né? Então, eu trabalho fazendo vídeos, trabalho fazendo lives, trabalho dando mentoria, dando aula, me conectando com as pessoas. Isso me dá mais vontade de fazer, entende? Porque eu vou ficar ali em companhia com as pessoas. Então, olha só, entender quem eu sou já me ajudou a conseguir achar um trabalho que mais combine comigo. Agora, por exemplo, tem gente que trabalha na mesma empresa que eu e que trabalha mais na parte da escrita, trabalha mais na parte estratégica. É o outro tipo de pessoa ali que a gente acabou de falar, entende? Não vai ser legal para esse tipo de pessoa aparecer nos vídeos, ficar conversando com as pessoas e tudo mais, como vai ser legal para mim. Então, se entender, faz tudo ficar muito mais fácil. O terceiro tipo é que só vai procrastinar se tiver medo de ser manipulado. Como assim? Sabe quando você vai fazer alguma coisa e você acha que se você fizer, você vai ficar devendo favor pra alguém? Que alguém vai usar aquilo ali contra você depois? Ou que você vai perder o controle da situação? Pois é. Quando esse terceiro tipo de pessoa sente isso, paralisa. Não faz. Só que tem uma vantagem dessa pessoa ser quem ela é. Essa pessoa é ou melhor, pessoa ótima, né? Essa pessoa é uma ótima líder, uma ótima negociadora, ótima articuladora. Então é uma pessoa que ela vai conseguir com muita facilidade entender o que precisa ser feito, pegar as peças do quebra-cabeça e pensar, fulano vai ficar melhor com isso, fulano vai ficar melhor com isso. É uma pessoa que delega muito fácil tarefas, entende? Então, essa pessoa pode usar esse recurso dela, essa parte legal de ser ela, e articular as coisas, pensar em estratégias, negociar as coisas para que todo mundo saia ganhando. O quarto tipo é o segundo maior executor.
Ou seja, o quarto menor procrastinador. E é o seguinte, essa pessoa, quando começa alguma coisa, essa pessoa vai até o fim. Tem uma persistência impressionante, uma força para aguentar as coisas, sabe? Impressionante. Esse é o lado bom de ser ela mesma. O lado ruim é que essa pessoa ela vai mais devagar. Mas por quê? Porque ela é muito atenta aos detalhes e ela não quer que as coisas deem errado. Ela quer que as coisas saiam muito bem feitas. Muito bem feitas nos mínimos detalhes. Então é uma pessoa que vai observar muito e vai devagar para conseguir dar atenção aos detalhes e conseguir executar com detalhes, entende? Então é uma pessoa muito forte, mas que ela vai precisar ter paciência consigo mesma, de ir devagar, e as pessoas ao redor dela vão precisar ter paciência com ela também. Viu tanto que é legal a gente entender as pessoas desse jeito, à nossa volta, para que a gente consiga usar o melhor que elas têm, né? Então, ó, uma pessoa dessas, ela vai até o fim, ela é persistente, mas ela precisa ir devagar. Deixa ela ir devagar, não tem problema ir devagar. Uma pessoa que tem muitas ideias, deixa ter muitas ideias. Parece meio fora da caixa, mas tudo bem, se ninguém pensasse fora da caixa, a gente não teria, por exemplo, um celular para gravar um vídeo e colocar no YouTube hoje, né? Então, a gente precisa de todo tipo de pessoas. E entender quem a gente é, quem tá por perto da gente vai fazer com que a gente consiga lidar melhor, tanto com a gente quanto com o mundo à nossa volta. Tá, então, Vale, esse quarto tipo de pessoa aí nunca procrastina? Sim, essa pessoa procrastina. Essa pessoa, ela tem medo da insegurança. Então, ela vai procrastinar quando ela não se sentir segura de que o próximo passo vai dar certo. Por exemplo, para algumas pessoas, é super ultra mega legal mudar de país, né? Pensou assim, gente, bora mudar de país? Bora! Vamos pro próximo, vamos mudar. Para outras pessoas, que são esse quarto tipo de pessoa aqui, ela só vai mudar de país se ela tiver plena certeza de que ela vai conseguir dar uma boa qualidade de vida para a família dela, de que ela vai conseguir ficar melhor do que ela tá agora, de que vai ter total segurança em todos os aspectos e que ela vai poder ir de pouquinho, entende? Para se sentir segura. Quanto mais segurança você der para esse tipo de pessoa, mais você consegue que ela entre no recurso e mostre toda a força que ela tem. Quanto menos segurança essa pessoa sente com relação ao próximo passo que precisa ser feito, menos essa pessoa executa. Então, a vontade de executar as coisas nos mínimos detalhes tem que ser muito maior do que o medo e a insegurança, entende? Como que essa pessoa faz? Ela precisa dar segurança para si mesma, e as pessoas ao redor que também entenderem essa situação também podem ajudar dando essa segurança para ela. Quinto tipo de pessoa é o meu preferido e de verdade é o traço que eu mais tenho dentro de mim, né? Ele também tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Com relação à procrastinação, esse traço é o maior executor. É aquele seu amigo que ele ama fazer exercício físico, tipo, ama mesmo, sabe? Ele tá fazendo exercício físico, ele sorri no meio do exercício físico, tá pegando peso, sorri, sabe? E correndo, sorri, porque é uma coisa boa. Executar traz muita, muita, muita satisfação pra esse tipo de pessoa. Por quê? Porque essa pessoa ama a perfeição. Ele quer muito ser perfeito, entende? Tem o seu lado bom e o seu lado ruim de fazer isso. Mas é legal a gente entender tudo isso para conseguir equilibrar. Essa pessoa sempre vai querer ser o mais ágil, o mais competente. São pessoas super competitivas. O que acontece? Essa pessoa, ela vai procrastinar quando ela sentir que ela não vai ser perfeita. E aí, se ela não vai ser perfeita, não vale nem a pena tentar, porque ela vai perder. Ela vai ser trocada, vai ser excluída. Então, não vale a pena tentar. Entende? Esse tipo de pessoa, precisa muito dizer pra si mesmo, antes feito do que perfeito. Então, por exemplo, eu não gravava vídeo no YouTube porque eu não tinha câmera. Eu não tinha um editor de vídeo. Eu não tinha uma luz boa. Eu não tinha um monte de coisas. E eu precisei falar muito pra mim mesma, antes feito que perfeito. Meu sócio precisou falar muito pra mim, antes feito que perfeito. Pessoas ao meu redor precisaram dizer isso, né? Até que fiz. Mesma coisa com live.
Mesma coisa com muita coisa na minha vida, né? Então, se você é esse tipo de pessoa, pensa, antes feito que perfeito. Você tem vontade de executar. Você tem vontade de ir pra cima, de conseguir fazer as coisas, né? Te dá prazer executar. Então, executa. Não deixa esse medo de não ser perfeito te dominar. No final, todos esses tipos de personalidade têm seus medos, as suas dores, mas tem também seus recursos, as coisas em que eles são bons, em que é fácil fazer. E é muito legal você ser quem você precisa ser, entende? Você ser quem você é. E não no sentido clichê, sabe? De tipo, seja você mesmo. Não, mas é tipo entender a sua parte boa e pegar a sua parte ruim e aprender a lidar com isso. Entende? Por exemplo, a pessoa que mais procrastina foi o primeiro que a gente falou. Mas essa pessoa tem ideias incríveis. Então, que tal na hora de, por exemplo, ela montar uma empresa, ela não montar sozinha? Ela, junto com o quinto tipo de pessoa, que é o mais executor, que vai amar executar, vai amar pegar essas ideias e arrasar, trazer pra realidade, junta ali com um desse que é o quinto tipo, junta com alguém que é ali o segundo tipo, que tem muitas sensações, gosta de companhia, vai querer se comunicar com as pessoas, vai querer trazer as pessoas pra perto daquela empresa, vai juntando, sabe? No final, uma empresa, ela precisa desses 5 tipos de pessoas. E uma coisa muito legal, todos nós temos essas 5 personalidades dentro da gente. Pode parecer confuso agora, mas sim, todos nós temos essas 5 personalidades. Mas o que acontece? A gente tem porcentagens diferentes de cada personalidade dentro da gente. Vocês já viram o filme Divertidamente? Comenta aqui nos comentários se vocês já viram. Seguinte, aquele filme, ele retrata mais ou menos como é que funcionam as coisas dentro da gente, sabe? Eu sei que é só um desenho, mas é um desenho que ele tem base científica também, sabe? Ele explicou maravilhosamente bem como que funciona a nossa cabeça. Então, aqueles 5 bonequinhos são as 5 personalidades que eu contei aqui pra vocês. Então é o seguinte, em cada momento, um vai estar na central de controle, sabe? Só que uns vão aparecer menos, outros vão aparecer mais, né? Então, por exemplo, o primeiro tipo, né, que eu contei pra vocês, que é o que mais procrastina, ele aparece muito pouco em mim, sabe? É de vez em quando que ele dá um hello, baby, e depois bye, baby, fica aí vocês fazendo as outras coisas que você sabe fazer, entende? Agora, tem outros que aparecem quase o tempo inteiro, que é esse quinto que eu falei, que ele executa, 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 entende? Então, é muito legal a gente entender qual que é o nosso maior pico de personalidade pra gente conseguir lidar com isso. Um beijo, pessoa linda e feliz. Eu espero que esse vídeo tenha realmente te ajudado. Manda pros amigos tudinho. Pode mandar pra 3 pessoas, pelo menos, esse vídeo, pra elas começarem a entender que tipo de pessoa elas são e do que elas precisam em cada momento. Sério, gente, ter esse conhecimento é libertador. Quanto mais a gente aprofunda nisso, nessa questão de personalidade, de traços de caráter, eu posso deixar aqui na descrição uma empresa que eu gosto muito, que fala sobre esses traços de caráter com mais base científica, com mais estudos e tudo mais. Aqui eu falei algumas coisas que eu aprendi dessa teoria, né? E juntei com o que eu já sei sobre produtividade e tudo mais. Então, eu peguei a minha visão sobre essa teoria. Eu vou deixar aqui na descrição o nome dessa empresa que eu admiro bastante, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, não esqueçam de dar like nesse vídeo e até a próxima quarta-feira.